O que você faria se pudesse recomeçar um projeto do zero? Se pudesse refazer as coisas de uma maneira diferente, evitando cometer os mesmos erros? Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo quando eu saí da Eliane e resolvi voltar para Tubarão para atender outros clientes aqui da região. E eu vou contar nesse vídeo exatamente o que aconteceu. Fala pessoas, tudo certo? Aqui é o Éder Cachoeira e mais um episódio sobre a história da TecMed. Antes de mais nada, queria te pedir aquele like sincero aqui no vídeo, clique em algum lugar aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Eu sei que é chato eu ficar pedindo toda hora para você se inscrever, para você dar like, mas é assim que o YouTube entende que o vídeo está sendo assistido, está sendo visto, e com isso ele vai poder mostrar esse vídeo para mais pessoas. Então por isso que eu fico insistindo nessa questão. Então, mais ou menos ali, no final do ano de 2001, eu reativei as operações da TecMed aqui em Tubarão, que eu tinha recém saído da Eliane, como eu já comentei nos vídeos anteriores. Eu aluguei uma sala aqui bem no centro da cidade, aqui no edifício EJB, que é um edifício muito conhecido, com várias salas comerciais, então eu aluguei uma sala nesse edifício e comecei a procurar pessoas para montar a equipe também. E naquela época, obviamente, ainda era difícil conseguir pessoas com experiência, principalmente na área técnica, na área de programação. Eu comecei a fazer alguns contatos. O primeiro contato que eu fiz foi com o Ricardo, aquele outro meu primo, que foi o segundo estagiário da TecMed, que eu já comentei lá nos primeiros vídeos dessa série. E ele foi uma das primeiras pessoas a trabalhar comigo nessa segunda etapa, a segunda vez que ele trabalhava na TecMed. Aí eu comecei a acertar, negociar com algumas pessoas, e montei uma equipe. E um detalhe, 90% dessa equipe era formada por mulheres. Vocês lembram que nessa época eu também dava aula no Senac. Comecei lá em 97, até 2000, 2001 ali eu ainda dava aula no Senac. Então eu aproveitava o contato que eu tinha com os alunos. As disciplinas que eu lecionava eram da área técnica, eram disciplinas de programação, de análise de sistema, de banco de dados. Ali no próprio dia a dia das aulas eu consegui identificar quais alunos ou alunas que tinham mais aptidão. Comecei a conversar com os alunos. Por consequência, eu acabei chamando algumas alunas, contratando como estagiárias da TecMed, que trabalhavam ali junto comigo e com o Ricardo. E a maioria dessas pessoas que eu contratei, se não todas, não tinham muita experiência, não tinham quase nada de experiência com internet, com programação para a internet. O que elas conheciam, o que elas tinham de conhecimento é o que eu ensinava em sala de aula, nas minhas disciplinas, que era a lógica de programação, e a linguagem Pascal, que era o que se utilizava naquela época para ensinar programação para os alunos. E alguma coisa muito básica de HTML, JavaScript e CSS, que eu também passava para eles no final das disciplinas. Então eu tinha um trajeto longo aí para fazer com que essas pessoas, esses estagiários, chegassem em um nível satisfatório para poder assumir responsabilidades no desenvolvimento de um projeto web. Então isso geralmente levava ali em torno de 6 meses. Após 6 meses, na maioria das vezes, esses estagiários eram contratados como programadores web. Claro que o estágio não era feito só de estudo. A maioria das empresas não tem condições de pagar uma bolsa estágio, por menor que seja, só para o estagiário estudar. Então eu intercalava horas de estudo, através de livros, de apostilas, ou eu mesmo ensinando. Então intercalava com tarefas práticas com projetos reais. Obviamente tarefas mais simples, mas eles acabavam tendo esse contato com a rotina de desenvolvimento de projetos reais, que nessa época eu e o Ricardo que tocávamos a parte mais complexa do desenvolvimento. E foi assim durante bastante tempo, a gente contratando estagiários, treinando e fazendo a equipe crescer. Tem outra característica dessa época, lá do ano de 2000, 2001, que acabou sendo um facilitador para a gente, que é o fato de existirem pouquíssimas empresas naquela época que tinham necessidade de contratar programadores web. A maioria das software houses que trabalhavam com desenvolvimento de sistemas ainda trabalhavam com linguagem desktop, tipo Delphi, Dataflex, Visual Basic e outras. Então a mão de obra que a gente formava não interessava para elas naquele momento. Salvo alguns casos de empresas concorrentes aqui da região, que aí sim tinha interesse na mão de obra que a gente formava, porque a gente dava um treinamento bem completo. Então as pessoas que passaram pela TecMed durante bastante tempo aprendiam muita coisa relacionada à programação, à parte técnica, mas também à parte de organização, de gerenciamento de projetos. Então era uma mão de obra muito qualificada, que ao longo do tempo, aí, depois de alguns anos, isso acabou
gerando um problema assim que as empresas que eu citei ali, que não trabalhavam com linguagem para web, trabalhavam com linguagem desktop ainda, começaram a migrar os seus sistemas para web. Então aí elas começaram a se interessar pelos profissionais que trabalhavam com a gente. Mas isso é história para outro vídeo. Bem, com o escritório montado e a equipe estruturada, eu já tinha iniciado a negociação com alguns clientes e aí a gente acabou fechando alguns projetos já de início dessa segunda etapa da empresa, e projetos bem interessantes. Eu vou falar sobre eles daqui a pouquinho. Antes, deixa eu só falar sobre o assunto que eu puxei lá no último vídeo contando a história, que é o assunto relacionado ao planejamento. Lembra que eu falei que na primeira vez, lá quando eu abri a empresa, não fiz quase nada de planejamento, e que agora nessa segunda chance que eu estava tendo, em 2001, que era a minha obrigação elaborar um planejamento decente. E aí eu vou contar o que aconteceu. Eu acabei não fazendo esse planejamento decente, entre aspas aí, mas espera aí, deixa eu explicar. Ainda lá em Cocal do Sul, geralmente nas minhas horas vagas, intervalo de almoço ou no período da noite, quando eu não dava aula, eu comecei a planejar como seria esse meu retorno para Tubarão, como seria a reativação do escritório da TecMed em Tubarão. Então eu fiz uma breve pesquisa de mercado, eu reformulei a nossa logomarca e fiz uma lista de clientes e potencial. Comecei a fazer contatos com pessoas para trabalhar na TecMedia e também fiz uma projeção do quanto eu teria que gastar para fazer tudo isso funcionar. A questão da estrutura física do escritório em si, da contratação dos novos colaboradores, compra de equipamentos, enfim. O que eu não fiz foi fazer um planejamento a médio e longo prazo. Isso fez falta, depois de alguns anos fez falta, então foi aí uma insistência no erro, que eu já não tinha, no começo eu não tinha feito nenhum tipo de planejamento, agora pelo menos eu tinha feito um planejamento a curto e um pouquinho a médio prazo, mas eu acabei negligenciando nessa parte do planejamento a longo prazo, a médio e longo prazo principalmente. Mas um planejamento estratégico, completo, detalhado, eu acabei não fazendo, tá? Eu fiz esse pseudo planejamento aí, que já serviu para amenizar algumas coisas ruins que poderiam ter acontecido na empresa, e aí a gente subiu um nível a mais aí em termos de organização. Falando dos projeto de desenvolvimento, que eu comecei a falar um pouquinho antes, o primeiro projeto que a gente acabou fechando foi um site de e-commerce, por uma loja de vestuário aqui da cidade mesmo. E olha que eu estou falando lá do ano de 2001, tá? Porque não existiam muitos sites de comércio eletrônico, principalmente aqui na região. Mas enfim, esse cliente se interessou pela ideia, a gente fechou a negociação e começamos a desenvolver. Nós desenvolvemos uma loja virtual totalmente customizada. O que eu quero dizer com customizado? A gente desenvolveu praticamente tudo. A gente implementou, programou praticamente tudo no site de e-commerce. Desde a parte de catálogo virtual, até cálculo de frete, carrinho de compras, integração com meio de pagamento e tudo que envolve um site de comércio eletrônico. E a integração com meios de pagamento, na época, a gente fez a integração com o sistema da Caixa Econômica Federal. Alguns bancos estavam começando a disponibilizar esse serviço para os clientes, para as empresas correntistas, e esse nosso cliente era correntista da Caixa, a gente fez um contato e começamos a implementar, e deu bastante trabalho. Como era uma tecnologia nova, um formato novo, uma plataforma nova, até mesmo os bancos que disponibilizavam esse serviço, eles não tinham conhecimento total. Então a gente penou um pouco aí, bastante na verdade, para resolver todos os problemas de integração e para fazer funcionar. E no final das contas, funcionou quase tudo. A parte técnica, o site em si, integração, carrinho e meio de pagamento, funcionou tudo certinho. O problema é que o nosso cliente acabou desistindo da ideia. Desistindo da ideia de colocar o site de e-commerce no ar. Porque ele não estava preparado para lidar com a parte de logística, a parte de recebimento de pedidos, de separação de produto, de envio de produto. Apesar de ser uma empresa grande aqui na região, eles não tinham estrutura para lidar com isso. E isso por falha no planejamento do projeto, do site, o cliente achou, aí esse é o problema, né? Que ia dar conta, e só que na prática ele viu que isso não era possível e desistiu da ideia. Isso obviamente foi ruim, é ruim para o cliente que fez o investimento e não teve o retorno esperado, é ruim para a gente como agência, que acabamos não vendo o resultado do nosso trabalho efetivamente no ar, mas serviu de experiência tanto para o cliente quanto para a gente. Apesar do site não ter ido para o ar,
esse projeto acabou abrindo as portas para outras empresas que resolveram investir em e-commerce. E a gente acabou desenvolvendo outros sites de comércio eletrônico aí ao longo dos anos. Eu vou falar sobre alguns desses outros projetos em outros vídeos, à medida que a gente for chegando na época correta. Mas esse projeto realmente marcou ali essa nossa história pelo fato de ser foi a primeira loja virtual que a gente desenvolveu e por toda a evolução tecnológica que a nossa equipe acabou adquirindo, conhecimento tecnológico que a nossa equipe acabou adquirindo, tendo contato com essas novidades do mercado que envolviam a implementação de uma loja virtual, de uma plataforma de comércio eletrônico, integração com banco, carrinho de compras, tudo isso. Então valeu muito a pena e foi um ponto-chave aí na nossa história. No próximo vídeo eu vou falar sobre um outro cliente e esse cliente gerou um problemão para nós. Esse cliente ele acabou dando para trás de um acordo que a gente tinha firmado, Tecmédia e cliente, né? E isso acabou gerando um prejuízo enorme para nós. A gente acabou entrando numa crise financeira bem complicada porque a gente estava no começo desse retorno, dessa reestruturação. Eu já tinha investido praticamente todas as minhas economias na reativação das nossas operações aqui na cidade, como já falei aqui no vídeo. E aí a gente foi pego de surpresa por essa quebra de acordo. Não chegamos a assinar um contrato, mas a gente já tinha acordado. Enfim, eu vou detalhar isso no próximo vídeo. Eu vou falar também do convite que eu recebi para lecionar na universidade aqui da cidade. E justamente esse convite veio também por causa da minha experiência com a internet, principalmente programação para web. Naquela época eram raros os casos de pessoas que tinham conhecimento nessa área aqui na região e a universidade queria implantar isso nos cursos. E aí eu recebi um convite, foi uma indicação, até ironicamente falando, foi uma indicação de um concorrente da Tecmédia que indicou o meu nome para o coordenador do curso da universidade. Eu vou explicar em detalhes aí como foi essa negociação para eu dar aula na universidade onde eu fiquei durante quase 10 anos aqui em Tubarão. E eu queria te pedir mais uma vez, dá um like no vídeo se você gostou aqui do conteúdo, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito, ativa as notificações e faça um comentário tirando alguma dúvida, fazendo alguma sugestão, relatando algum acontecimento na sua vida que tenha a ver com os assuntos que eu estou falando aqui no vídeo. Eu queria que você falasse para mim aqui nos comentários se você trabalhou ou trabalha, enfim, em alguma empresa que tem loja virtual e qual foi ou qual é a sua experiência com o e-commerce. Está dando resultado? Deu resultado? Foi dentro do esperado? Quais as dificuldades que vocês tiveram para implantar o e-commerce dentro da empresa? Quais obstáculos que vocês tiveram que passar para implementar o conceito de loja virtual na empresa de vocês? Fala para mim como é que foi, coloca aqui embaixo nos comentários e eu vou procurar responder que vocês tiverem de dúvidas aí ou comentar a experiência de vocês. Eu queria agradecer muito por você estar aqui me acompanhando os meus vídeos, acompanhando essa série de vídeos sobre a história da Tecmédia. Eu espero que esses relatos que eu estou passando aqui nessa websérie sirvam para te ajudar de alguma maneira no seu dia a dia. Um grande abraço e até o próximo papo.